seu RSN Entrevista. E hoje encontramos em Guarapuava, aqui no Grande Hotel, o ex-governador Beto Richa. Tudo bem? Tudo bem, Cristina. Então tá bom. Bem, o senhor esteve um período de reclusão após todos os impasses que o senhor sofreu de 2018 a 2019, né? Foram 3 prisões. 3 sequestros. 3 sequestros. Aliás, por que o senhor considera sequestro? Porque eu fui sequestrado da minha casa. Assim fui surpreendido com policiais fortemente armados, GAECO, Polícia Federal, um grande espetáculo que eles fizeram para me submeter a um linchamento moral, uma execração e uma humilhação pública, porque nem inquérito tinha contra mim. Eu não fui chamado para depor, para prestar esclarecimentos, nada. E outra, Cristina, há 20 dias da eleição. Então foi um sequestro, sim. Pois é, e o senhor vinha de 8 anos de mandato como governador e esperou-se passar esse período para então ocorrer tudo isso. E eu tinha uma ótima relação com o Ministério Público. Sempre demonstrei e continuo com extremo respeito a essa instituição. Uma instituição de fiscalização, ajudei muito no governo, dito por eles, pelos líderes lá, pelos procuradores, os equilibrados, os conscientes, os preparados, respeitosos às leis e à Constituição, que o meu pai ajudou muito. Meu pai é o único político na história do Ministério Público que tem um título de procurador honorário. Eu soube dito por eles. E na Constituição, como constituinte, um grande líder no Senado Federal, o responsável pela colocar na Constituição as prerrogativas que o Ministério Público tem hoje, os grandes poderes que eles têm. Mal sabia José Richa que alguém ia exorbitar desses poderes, era tanto poder que eles iam se lambuzar ou se enlamear e acabar atingindo pessoas inocentes. Não digo só por mim, não. Tem muitas pessoas que foram execradas, passaram por linchamento moral, uma destruição da imagem, da reputação, e são inocentes. Depois, passados anos de toda a investigação, todos os esclarecimentos, as pessoas foram absolvidas. Mas até chegar lá, se passa por uma execração pública desnecessária. Aquela história, você demora uma vida para construir uma reputação, e vem meia dúzia de pessoas e acabam, tentam assassinar a sua reputação. Quem cata as penas lançadas ao vento? Mas enfim, eu continuo com respeito a essa instituição. Agora vou defender com unhas e dentes a minha honra, a minha reputação, a minha biografia e da minha família. O que meu pai fez nesse estado, nesse país, em todos os cargos públicos que ocupou. Eu digo sem falsa modéstia. Eu fui prefeito da capital, eu fui deputado 2 vezes, eu fui reeleito prefeito com a maior votação da história de Curitiba, Cristina. Eu venci em 100% das urnas da capital, as quase 3.500 urnas de Curitiba. Eu fui apontado em todas as pesquisas, 10 pesquisas foram realizadas, Ibope, Folha de São Paulo, um outro instituto do interior de São Paulo, o melhor prefeito do Brasil. Eu nunca atropelei nada, nunca tive obsessão doentia por poder. Eu estou na política para servir. Eu virei governador em função da repercussão nacional da minha gestão em Curitiba. E fui eleito e reeleito no primeiro turno. E peguei um estado com extrema dificuldade financeira, para não dizer quebrado, com 4,5 bilhões de dívidas. Saneei as finanças, equilibrei as contas públicas. O estado estava inadimplente, o estado não podia contrair financiamentos. Fizemos um grande ajuste fiscal, apanhei muito por isso, deixei e coloquei em risco porque foram o meu medidas patrimônio. Foram amargas, duras, mas o grande gestor, o gestor responsável, é aquele que adota medidas duras, impopulares, colocando em risco o seu patrimônio político, mas pensando no futuro da sociedade. E na época que tinha muita incompreensão, a grande mídia, confundindo a opinião pública, me atacando, eu dizia na época, todos vão compreender melhor quando compararem a situação do Paraná com os demais estados que não fizeram ajuste fiscal, porque a economia vinha decrescendo, derrubando as arrecadações públicas, prefeitos, governadores, e eu fiz a lição de casa. Transformei o Paraná num grande canteiro de obras. Isso é inquestionável. Você pode perguntar para qualquer prefeito. Não, isso aí, a gente tem um exemplo em Guarapuava, né? Guarapuava ficou assim praticamente 20 anos fora do mapa do Paraná em questão política, né?
E durante isso, justiça seja feita. Eu acho que nenhum guarapuavano e até mesmo municípios do entorno aqui da nossa região podem negar, né? Guarapuava teve o maior aporte de recursos públicos, foi durante os seus 2 mandatos, né? Eu lembro e posso citar com muito orgulho. Eu tenho orgulho do legado que eu deixei no Paraná. No Guarapuava aqui eu posso citar o Hospital Regional, mais de 60 milhões de reais investidos, o Centro Regional de Especialidades Médicas, na entrada da cidade, aquele belíssimo parque, recursos da Sanepar, o grande saneamento que foi feito aqui, todo o estado, o litoral foi considerado as praias mais limpas do Brasil, fizemos todas as ligações de esgoto nas casas, de Matinhos até Pontal do Paraná, Guaratuba da mesma forma, né? Grandes estações de tratamento de água, de tratamento de esgoto da mesma forma. Então fizemos a lição de casa. Aqui vieram muitas viaturas, foi a maior aquisição de viaturas da história, foi a maior contratação de policiais da história. Foram 4.000 veículos para a área de saúde, todos climatizados, vans, ônibus, micro-ônibus e os helicópteros. Grandioso programa que salva vidas diariamente em todas as regiões do estado. Eu queria recuperar ali quando o senhor fala que foram, eu me referi a 3 prisões, o senhor se remeteu a 3 sequestros. Com todo esse legado, com todo essa performance do seu governo, o que o senhor atribui então? Porque foi né? Eu vou tratar como prisão. Foi uma prisão, aí foi a segunda prisão, aí de repente foi a terceira prisão, envolveu a sua esposa, e o senhor me dizia há pouco que até hoje ela não foi denunciada, então, entretanto ela foi presa, e também envolveu seus filhos. O que o senhor acredita toda essa espécie de retaliação, né? Eu tentei procurar alguma explicação, não existe. Está tudo caindo, sendo anulado, arquivado, algumas operações indo para a justiça eleitoral e lá será devidamente esclarecido. Foi uma grande violência. Eu peguei o ápice do ativismo judicial. Você viu o que aconteceu com a classe política em várias regiões do Brasil. Então eles queriam demonizar a atividade política, queriam criminalizar os políticos para tomar o poder. Você viu? Sim. Se não tudo, parte dos diálogos que vieram à tona, a relação promíscua de um juiz com a Lava Jato, com os procuradores da República, promíscua. Pois é, porque tem até a Lava Jato, né, que ela foi ampliada. Eu fui para a Lava Jato, é uma operação criada para investigar desvio de dinheiro da Petrobras. O que eu tenho com a Petrobras? Por isso que eu digo que ela chegou num nível de poder que eles escolhiam os alvos. Como diz o brilhante jornalista Reinaldo Azevedo, que tem personalidade, que acusa os erros, fala, eu não tenho partido, não tenho lado, para mim é a justiça é para todos, eu defendo a Constituição do meu país. Chegou num ponto de poder, eles queriam tomar o poder, que eles escolhiam quem vive e quem morre, e eu não sei porque eu fui o cabra escolhido para morrer, mas eu defendo com residência a minha honra, a minha reputação e a biografia da minha família. Então foi uma grande violência, ao arrepio da lei, incinerar o capítulo da Constituição que fala sobre presunção de inocência. Esse capítulo é sagrado. Eu não tinha nem inquérito, volto a insistir, não me chamaram para ouvir, foram direto prendendo. Então, além da violência, do crime que eles cometeram comigo, revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que não deram ao eleitor o sagrado direito de escolher os seus representantes. Eu estava em todas as pesquisas do Senado apontado como eleito. Não perdi um minuto de sono por ter perdido 8 anos no Senado, não perdi. A minha honra, isso me deixa furioso. Não tenho raiva de ninguém, quero deixar claro isso. Eu tenho Deus no coração, eu sou de uma família de fé, de profunda crença em Deus, e eu tinha certeza que um dia isso seria esclarecido, mas até chegar onde chegamos agora, que as coisas começam a ser esclarecidas, o sofrimento é intenso. Eu não desejo para ninguém o que eu passei naquele período. E a minha mulher foi muito mais do que violência, muito mais do que crime o que cometeram com ela. Foi covardia. Eles foram covardes, porque ela não tem denúncia até hoje. Se não tem denúncia é porque não tem prova. Não tendo prova, como é que submete uma mulher ao trauma que ela passou, que talvez por resto da vida ela vai carregar? Quem vai catar as penas lançadas ao vento, divulgado amplamente na opinião pública? Eles adoram espetáculo.
para aniquilar a minha eleição. Minha eleição foi cassada de forma arbitrária e ditatorial. E as provas estão aí. E temos agora Moro candidato à presidência, pré-candidato. Como que é um perigo. Eu acho um perigo. Eu só vi o que ele fez como juiz. Imagine com um poder maior ainda o que ele será capaz de fazer. Eu representei no CNJ. Pelas arbitrariedades cometeu contra mim. Ele me puxou. Aquilo que fala é verdade. Ele escolhe os alvos. O que eu... A 13ª vara dele era Lava Jato. Investigar desvio da Petrobras. Pergunta a você, o que eu tenho com a Petrobras? Era uma obra de uma PR. Nem BR é estadual. Não tem jurisdição federal. Veja só como eles foram arbitrários. Graças a Deus, eu acho que foi a mão de Deus aí, apareceu um meio maluco lá no interior de São Paulo, em Araraquara, que resolveu, especialista em TI, hacker, entrou nos diálogos da Lava Jato, pegou tudo lá, a relação promíscua do juiz com os procuradores, combinando, para as pessoas poderem entender melhor. Eu costumo fazer um exemplo, uma analogia. Jogo de futebol. Você acha justo um juiz ir lá no vestiário combinar com um time? Ó, você joga na área que eu vou dar pênalti, nós temos que derrotar o outro. E consegue derrotar. Aí o time vira campeão, ele é convidado para ser diretor do time e aceita. Então tá aí, então os fatos estão aí. Tudo bem, os procuradores da Lava Jato disseram e colocaram em dúvida a autenticidade dos diálogos. Mas, quando surgiu lá o deboche de procuradores nas trocas de mensagens da morte do irmão do Lula, falo aqui com isenção, hein? Sim. Ninguém combateu mais o PT nesse estado do que eu. Ninguém. Sempre tive em lados opostos, falo com absoluta isenção. Debochado da morte da dona Marisa, queima de arquivo, eles falaram. A morte do netinho do Lula, de 11 anos, debochado. Aí eu não sei se foi a Jerusa Viessério, uma das procuradoras, foi a público pedir desculpas. Mas os diálogos são pessoal. Mas vai lá. Quem são os únicos que podem atestar que os diálogos foram adulterados? Eles próprios. Sim. Chega lá no Supremo, sei lá em que lugar da justiça, doutor, o diálogo verdadeiro está aqui no meu celular. Compare, correram a apagar tudo. Se a gente faz isso, Cristina, o que é? Obstrução de justiça. Manda nos prender na hora. Mas eles podem tudo. São seres que se acham deuses acima da lei. A lei não nos atinge em nada. Eles podem cometer todo o erro do mundo, podem mandar te prender, acabar com a tua reputação. E não acontece nada com eles. Bom, praticamente 3 anos se passaram. Sim. O senhor me recolhi. Se recolheu, entretanto agora o senhor sai a campo, está visitando todo o Paraná. E qual a receptividade que o senhor está tendo? E em algum momento o senhor teve insegurança em relação a isso? Veja só, eu adotei, até por orientação dos advogados, um isolamento. Eu fui cuidar da minha vida, da minha família, da minha defesa no campo jurídico. E eu não dei entrevista, não se exponha, porque a perseguição é insana, é sórdida, é rasteira, podem te aprontar de novo. E aí as coisas começaram a se resolver, se esclarecer, as investigações, os depoimentos, inclusive de acusação. No pedágio são mais de 20 testemunhas, no pedágio, onde eu fui sequestrado. Sim. Também. Todas elas. O juiz pergunta, o Beto Richa pediu alguma coisa? Não, doutor, nunca. Ele ensinou? Não. Vocês ofereceram alguma coisa? Não, nunca. E o que eles vão dizer? Nem as testemunhas que eles arrolaram corroboram as acusações que eles fizeram. Então são ilações das mais absurdas possíveis. Eu, para ler as acusações, eu tenho que tomar uma caixa de engove para não vomitar em cima. Eu não sou esse personagem que eles estão aqui de forma muito criativa narrando. Eu não sou esse aí dessa narrativa. Eles são muito criativos, mas nada verdadeiros, nada. É impressionante o que fizeram. Então eu adotei silêncio o silêncio para ter paz. E para os meus algozes esquecerem um pouco de mim. Agora que os processos estão resolvidos, eu comecei a atender pedidos de pessoas que têm o desejo que a gente volte para a vida pública, que visite as suas cidades. Eu adoro estar no interior, sempre fui acessível. Então eu comecei agora a girar o estado, conversar com prefeitos, com lideranças de outros setores da sociedade também,
né? E muitos assim, com o desejo que eu volte para a política, e com seguinte justificativa: Beto, você foi o melhor prefeito do Brasil, você deixou o Estado com a situação que deixou, eu costumo carregar comigo, hoje não está aqui, mas eu tenho o extrato do Banco do Brasil do dia que eu deixei o governo, 6 de abril de 2018, está lá, 2 aplicações do Banco do Brasil, estavam, né? Dia que eu deixei o governo, com 6 bilhões e 700 milhões em caixa. Nenhum estado do Brasil deixou isso. Foi a melhor situação fiscal e a melhor situação financeira do país. Então, isso ninguém me tira. Digo sem falsa modéstia. Fiz mesmo. E não caiu do céu. Foi a duras penas, com muito esforço, com muito trabalho, colocando em alguns momentos o meu patrimônio político em risco para defender o melhor para o Estado, né? Naquelas medidas duras e impopulares que eu adotei. Fui o primeiro a fazer a reforma da Previdência e por isso gerou muita incompreensão. Quantos estados e municípios vieram depois de mim? A reforma no Congresso Nacional. Os deputados que votaram contra foram execrados. Sim. E eu fui execrado por estar fazendo a reforma. A mesma mídia, a grande mídia do Paraná, que me bateu, execrou os 2, 3 deputados, aí, não sei quantos do Paraná, que votaram contra, né? Porque viram a necessidade, senão ia quebrar o município, o Estado, o país, se não fizer a reforma da Previdência. Aquilo gera anualmente para o Estado, aquela medida da reforma, 1,5 bilhão de economia todo ano. Então, eu tenho orgulho disso, não caiu do céu. Então as pessoas, com toda a sua experiência de prefeito, de governador, o que você já fez, o seu poder de conciliação, de diálogo, nunca perseguiu ninguém, esse momento de turbulência do país, de tanta intolerância, de polarização de 2 extremos. Inflação, desemprego, pandemia, cesta básica aumentando dia a dia, gasolina, todo combustível e tal, inflação, estagnação possível. Então as pessoas pedem que eu volte, né? E eu estou avaliando. Eu nunca sofri de ansiedade, tudo no momento certo, nunca tive obsessão, como eu dizia. Então eu vou aguardar até março, mas para isso eu preciso convencer a família. A pancada foi forte, o trauma fica, o abalo emocional e sobretudo a Fernanda, né? Que fazia com tanto carinho a área social. E por falar nisso, o IPEA, um órgão federal muito respeitado, que faz avaliações seguidas nessa área também. No meu período de prefeitura, com os programas da Fernanda, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, segundo o IPEA. No governo, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Ela fala para mim: Beto, tanto que eu fiz, tanto que eu trabalhei, terminar como eu terminei, eu não quero mais saber de política. Fernanda, não é assim, veja bem. Ela já está aceitando uma possível volta minha, mas ainda tem que conversar melhor. Mas ela não quer mais participar, ficou extremamente decepcionada e magoada com tudo que ela fez, aprontarem com ela o que aprontaram de forma muito covarde. Bem, por tudo que o senhor disse, e eu sei que é muito pouco do que o senhor tem ainda para dizer. Você falou da recepção. Estou muito gratificado porque a pancada foi forte. Você nunca sabe, né? Sendo muito honesto, como é que eu vou ser recebido. E graças a Deus, todos os municípios por onde ando, dos menores até os maiores, já fiz alguns péritos aí em algumas regiões, diversos municípios eu passei, estou com muita disposição para trabalhar, recebido de forma muito, muito carinhosa. Todos lembrando dos grandes feitos, do grandioso volume de obras que nós fizemos em todos os municípios do Paraná, todos. Bom, mas eu ia lhe perguntar, o senhor teve envolvimento, foi patrulha rural, foi pedágio, foi. Quadro negro, enfim, uma série de coisas. O senhor sai da cabeça erguida de todo esse conjunto? Saio, está cada dia mais provado que fui vítima de uma armação, sorte de rasteira, ao arrepio da lei. Está cada dia mais claro isso. Eu fui citado, e isso me deixa honrado, pelos maiores juristas do Brasil, com toda a perseguição à classe política, buscas e apreensões, prisões em várias regiões, cidades brasileiras, prefeitos. Eu fui citado como símbolo da perseguição no Brasil. Com um detalhe, Cristina, eu não conheço nenhum dos juristas. Não fizeram por amizade, não fizeram por alguma proximidade comigo, nunca estive com eles. Um deles foi o Dr. Lênio Streck. Pode ver os artigos que ele escreveu, brilhantes, sobre os excessos do Ministério Público, e ele é oriundo do Ministério Público, hein? Sobre o ativismo judicial. Vê o que ele fala de mim lá. Símbolo da perseguição no Brasil, Beto Richa. O outro foi o Dr. Toron. E o terceiro
foi o doutor ministro João Otávio Noronha, presidente na ocasião do STJ, Superior Tribunal de Justiça, numa reunião com magistrados comemorando os 30 anos da Constituição, da Constituinte. Ele começa a falar do ativismo, dos excessos, dos abusos cometidos, cita nomes, né? O juiz que aprontou conosco aqui, cita o Bretas lá do Rio de Janeiro, cita um terceiro que eu não lembro o nome. Aí ele fala, está entre aspas no texto do conjuro: o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. O presidente do STJ escreve isso de forma espontânea, voluntária, não tenho ligação alguma com eles. Então isso me gratifica e sinto honrado, porque juristas renomados reconhecem a armação de que eu fui vítima junto com a minha família aqui no Paraná. Bem, por tudo que o senhor passou, caso o senhor seja conduzido à Câmara Federal, o que o Paraná... Eu não sei a que cargo também, Cristina, se desculpa. Não, pode ser uma possibilidade, sim, pode. Tá, ou independe. O que o Paraná pode esperar desse seu retorno à político-partidária e eletiva, né? Eu digo sempre o seguinte: para saber se você pode confiar no político, que em época de eleição todos fazem o melhor discurso que mais agrada aos ouvidos do eleitor. Eu vi uma frase que diz o seguinte: o candidato vende o que o eleitor compra. Tem eleição, se você falasse em privatização, ninguém votar em você. Hoje é o contrário, o eleitor quer privatização. Então você vê que as ondas mudam de eleição para eleição. Agora, eu falo o seguinte: analise o passado de cada um, o que cada um fez quando teve oportunidade de ocupar um cargo público, se honrou os compromissos, se a sua atuação, os resultados produzidos pelo seu mandato correspondem às expectativas. Veja o meu mandato de deputado, prefeito de Curitiba, melhor prefeito do Brasil, como governador, a coragem de fazer existe uma história, né? O canteiro de obras que eu transformei o Paraná, melhor situação financeira do Brasil. Veja município por município do Paraná, as grandes realizações do meu governo, modéstia à parte. Então, se eu for para lá, vou trabalhar dobrado, porque agora é questão de honra. Não vou deixar meia dúzia, uma dúzia de desqualificados querer manchar a belíssima biografia minha, do meu pai, da minha mulher, da família Richa, que sempre foi reconhecida nesse estado e nesse país. Vou trabalhar dobrado, com a experiência que tenho e com a liderança que eu exerço, não só dentro do meu partido, o PSDB, mas dentro de vários partidos hoje no Congresso Nacional. Inspira escrever um livro? Olha, eu já tive alguns convites para escrever um livro e contar os detalhes mais sórdidos. Best-seller, né? Não sei, mas eu penso sim. Eu tenho família, eu prezo muito pela minha honra e tenho netos, né? Que eu até falo para a Fernanda que eu queria continuar na vida pública, porque eu não quero que o final da minha história seja contada por malandros, né? Essa história vai continuar. Legal. Obrigada por eu que agradeço a gentileza, Cristina, seu tempo nessa sua passagem aqui por Guarapuava. Deixar claro, embora estou um pouco exaltado, porque não é fácil que eu passei, não desejo para ninguém, tenho Deus no coração, nunca fiz mal para ninguém, nunca persegui. Eu digo sempre às pessoas políticas, em especial, que me procuram: olha, meu pai foi muito traído na vida pública, eu também. Você não acha uma pessoa que o Zé Richa ou o Beto Richa traíram na nossa trajetória exitosa na política do Paraná. Então, eu não tenho raiva, eu tenho profunda indignação, isso eu não posso esconder, e Deus cuida. Os que aprontaram contra mim estão pagando um preço caro hoje, não por iniciativa minha. O menino que armou tudo contra mim, da Lava Jato, foi afastado da Lava Jato já há 1 ano e meio, por aí, e agora pediram a demissão dele no Conselho Nacional do Ministério Público, pelas estripulias que esse menino aprontou até então, né? Então, muitos que armaram estão aí pagando a sua conta com a vida. Bom, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Cristina. Por favor, cada vez que vier a Guarapuava ou que tiver alguma notícia para nos dar, fique à vontade. Será um grande prazer. Obrigado. Obrigada. Bom, a gente encerra aqui então a entrevista com o governador Beto Richa e você continua ligado no seu portal www.aedisodenotícias.com.br.